Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. 1 Samuel, então, 19, versículo 11 e 12. 1 Samuel 19, 11 e 12 diz assim: Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Olha que ameaça. Versículo 12. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Amados, essa história de Davi é um exemplo, é um modelo, e por isso é uma história tão aprofundada, tão cheia de detalhes. Dentre tantos personagens da Bíblia, Davi é um personagem muito falado, com muitos detalhes, justamente porque ele acaba sendo um exemplo. Ele é um modelo, inclusive, de Jesus, um modelo do Jesus, do Messias que viria, mas também para nós, né, no que se refere a reinar em vida, a vencer batalhas, a estabelecer o reino de Deus. Davi, especificamente o personagem Davi aqui, a história de Davi, ele já herdou de Deus um trono. Ele foi escolhido, ungido por Deus para ser o rei da nação, ser rei de Israel. E a missão de governar então a nação, governar no lugar de Saul. Amados, só que isso ainda, essa palavra, esse desejo de Deus, essa promessa de Deus, ela ainda está no campo da profecia. O que eu quero dizer com isso? Davi ainda não estava de fato reinando. Davi ainda não estava de fato sentado no trono. Era uma promessa, era uma profecia de que isso iria acontecer. Mas alguns passos importantes a essa materialização dessa profecia, ou seja, a profecia de fato acontecer, isso já foram dados muitos passos importantes em direção ainda, mas ainda estava rumo ao pleno cumprimento desse propósito, dessa profecia, desta promessa. Eu quero destacar aqui, nós vemos aqui que Davi está num processo entre a revelação, a fé e a materialização da profecia sobre ele e a sua missão. Então, um processo. E esse processo acontece com a minha vida e com a sua vida também. Um processo onde você recebe uma palavra, você recebe uma promessa, você recebe uma revelação, e isso está no campo, no processo de acontecer, de se materializar. Mas a palavra já foi entregue, a palavra já foi dada. E nós precisamos entender, sim, existe um processo. Eu e você precisamos nos ver nesse processo. Você está nesse processo, não aconteceu ainda aquilo que você esperava. Continue firme, porque você está na estrada certa. Você pegou a estrada certa e você vai chegar lá. Amém, não? Deus, e o que mais importante, Deus já via Davi como rei. Se perguntasse para Davi, quem é Davi? Davi é o rei. Se perguntasse para Davi, quem é Davi? Davi é o rei. Se perguntasse para Samuel, quem é Davi? Davi é o rei de Israel. Só que ainda Saul estava no trono. Processo. As pessoas começaram a ver isso na sua vida. As pessoas aqui já estavam vendo na vida de Davi uma história diferente. Davi já começa a ter a sua fama, até nesse momento desse texto. Davi já está tendo a sua fama, as pessoas já começam, Davi já começa a publicamente ser conhecido, já está nessa situação. Davi também agora, só que nesse momento, Davi começa a experimentar algo novo nesse processo. Nesse processo, Davi então começa a experimentar algo que não tinha experimentado ainda. Dentro desse processo, o que é esse algo novo? Davi está experimentando perseguição, resistência e ameaça de morte. Davi recebe a promessa, Davi recebe a unção, Davi está crendo, algumas vitórias já aconteceram, mas agora começa a ter ameaças, começa a ter
perseguição e começa a ter resistência. Da mesma forma, fazendo paralelo comigo e com você, é a mesma coisa. Você recebe uma palavra, você crê na palavra, e você então começa a experimentar e dar passos em direção a essa profecia, a essa palavra, e de repente começa a haver resistência, começa a haver perseguições, começa a ver, inclusive, coisas ao contrário. É muito comum você conversar com alguém e falar assim: olha, depois que eu me posicionei, parece que piorou. Né? Parece que aumentou. É claro, porque o inimigo não quer você nesse processo. Ele quer tirar você desse processo. Então, Davi começou a experimentar essa perseguição, resistência e ameaça de morte. Eu não sei se você está passando por uma dessas três, mas é muito comum para quem está vivendo o processo de profecia, revelação, fé, materialização da promessa. É comum aparecer, é muito normal acontecer perseguição, resistência e ameaça. Eu e você passamos exatamente por isso. Nos identificamos com a história desse jovem rei. Nós conhecemos a Jesus, quem somos em Jesus, nós descobrimos que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, somos reis e sacerdotes. Nós descobrimos que nós temos direito, nós temos herança. A Eliane falou aqui sobre se apropriar, ter direito, apropriar-se daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Nós já estamos aí descobrindo o seu reino, como que o reino funciona, os valores desse reino, os princípios desse reino, e nós começamos a praticar, aplicar isso na nossa vida. Começamos a caminhar segundo os padrões do reino de Deus. Em tudo isso, somos desafiados a crer, pois tudo isso é invisível aos olhos humanos. Somos então desafiados a crer. Não estou vendo, mas eu creio. Ainda não aconteceu, mas eu acredito. E eu vou ficar firme, eu vou acreditar, eu estou crendo. E você tem esse exercício de fé, de continuar nessa posição. E por tudo isso passamos a experimentar então um processo contrário, processo de resistência. Parece que a coisa piora, parece que está demorando, parece que está não sei o quê, parece que tem pessoas que vão vir para tentar fazer você desistir, quem sabe. Ou até pessoas que vão tentar matar a sua fé, tentar desanimar, enfim, por aí vai. E aí a pergunta que fica, né? Como enfrentar tudo isso? Como enfrentar tudo isso e vencer? Como enfrentar tudo isso e manifestar ao mundo natural, aos olhos naturais, tudo que cremos na palavra de Deus? Como vencer isso? Como conquistar isso? Como vencer essa perseguição, essa resistência, ou quem sabe essa ameaça de morte? Então a história de Davi nos ensina muitas coisas que nos ajudarão a vencer tudo isso aqui, né? Nós aprendemos aqui. E para isso eu quero conversar com você respondendo essa pergunta: como? Como isso acontece? Pergunta bem como? Aleluia. Eu vou dar alguns passos aqui, né? 5 passos, não, brincadeira, né? Mas eu vou trazer alguns pontos aqui. Primeiro ponto aqui dessa mensagem, eu queria colocar o tema nesse ponto: o ódio de Saul. O ódio de Saul. Não era qualquer um que estava tentando resistir às profecias na vida de Saul. Davi estava enfrentando uma resistência e uma ameaça, não é de qualquer pessoa, não é qualquer situação, não é qualquer um que está ameaçando Davi. Era Saul, era o rei e ainda com os seus exércitos. Imagine, você está enfrentando somente aquele que tem o poder da lei na sua boca. Que sentido? O que o rei fala, está falado. Se o rei diz mata, mata. Se o rei diz faça, faça. E Davi então começa a enfrentar a oposição de um grande oponente, de uma pessoa que tinha realmente poder. Amados, Saul representa não somente resistência e ódio simplesmente, mas a vinda de uma fonte muito forte. Não é qualquer um que está ameaçando, não é qualquer um que está resistindo, é alguém que tem muita força, muita força. Davi, até aqui, ele já tinha enfrentado várias resistências na sua vida, desde jovem. Ele já tinha recebido a ameaça de um urso e matou o urso. Ele já tinha recebido a ameaça de um leão e matou o leão.
E ele já tinha recebido a ameaça de um gigante de 3 metros de altura e já tinha matado também. Ou seja, Davi já tinha alguns enfrentamentos também violentos. Você sabe o que é enfrentar um urso? Eu não sei, né? Não faço nem ideia, mas deve ser uma coisa terrível. Né? Você sabe o que é enfrentar um leão? Meu Deus, também não sei. Um gigante, muito menos. Davi, inclusive, já lutou guerras como general e ganhou batalhas aqui em nome do exército de Deus. Só que agora está sendo perseguido por um rei. E, aliás, não o rei do inimigo, o seu próprio rei. Ele não está sendo ameaçado pelo rei do inimigo, ele está ameaçado pelo próprio rei de Israel. Você consegue imaginar isso? Como diz o outro, né? Como é que fala? Bala amiga? Enfim, né? Fogo amigo. A diferença que está aqui, que é terrível, é o seguinte: o leão, ele pode enfrentar e matar. O urso, ele pode e deve enfrentar e matar. O gigante, ele pode, deve e tem que enfrentar. O rei, ele não podia brigar. E aí está a complicação. Porque o leão, o urso e o gigante, ele tinha que enfrentar e está tudo certo. Mas o rei, ele sabia que ele não podia lutar contra o rei. Porque como é que ele vai lutar contra o seu próprio rei? É fora dos princípios de Deus. Porque ele sabia que Saul era o ungido de Deus. Ele sabia que Saul foi ungido, embora errado, mas não tinha como lutar contra Saul. Então agora, consegue imaginar o tamanho do problema? Você está numa batalha que você não pode lutar. Meu Deus. Você está numa batalha que você não tem outra saída a não ser fugir. Aqui entra um ponto interessante nessa nossa conversa sobre batalha espiritual. Queridos, existem muitas batalhas na sua vida que você tem que lutar. Você tem que fazer cara feia, como diz o, né? Você tem que pegar o boi pelo chifre, você vai ter que lutar, você vai ter que ranger o dente, você vai ter que fazer cara de brabo, e você vai ter que lutar. Mas existem algumas batalhas na vida que você não tem que lutar. Você vai perder. Amados, é impressionante isso. Pastor, mas você está dizendo que existem batalhas que eu não vou ganhar? Não estou falando que você não vai ganhar, estou falando que você não tem que lutar. A vitória está em não lutar. Pastor, fiquei feliz agora. Tem coisa que eu não tenho que lutar? Não, algumas. A maioria você vai ter que lutar, né? O ursão você vai ter que enfrentar, né? O gigante você tem que enfrentar, o leão você tem que enfrentar, os exércitos do inimigo você tem que enfrentar, mas existem algumas batalhas que não se meta. E aqui entra o grande desafio, porque a sua tentação é lutar, e você se sente até que, inclusive, forte para isso. Amados, a diferença então é que ele não podia enfrentá-lo. E se ele não podia enfrentá-lo, como vencê-lo? Como vencê-los? Que armas usar então? Por que ele não podia? Porque era um ungido de Deus. Deus colocou ele no trono e só Deus pode tirar. Não sei se eu falo ou não falo, agora fica. Você, esposa, não pode lutar contra o seu marido. Eu falei, se eu perguntei, fala ou não fala? E vice-versa. Aleluia. A mulher também não pode, o marido não pode lutar com a esposa. Amados, são batalhas que nós não ganhamos brigando. Existem outras formas de luta. E eu vou explicar aqui, vocês querem aprender isso? Não? Amém, eu sei que você quer, né? Bom. Amados, não é, quando eu entenda bem falar de lutar contra o marido, você não destrói, você não destrona, você não pode lutar contra quem Deus pôs. Diga assim, se Deus colocou, só Ele tira. Não tente tirar o que Deus colocou, porque você vai estar lutando contra Deus, e não é uma boa ideia. Não faça isso. Pastor, então o que eu faço? Eu vou ensinar. Amém, não? Mas não sei porque essa alegria. Você quer aprender a lutar com o marido? Não entendi aqui. Brincadeira. Amados, nós somos odiados. Sempre, o ser humano é odiado pelas trevas. Qualquer ser humano. O ser humano é um ser odiado pelo mal,
pelas trevas, pelo inimigo, pelo diabo, capeta, cramunhão. O ser humano é odiado por ele. E agora, muito mais, pois você e eu cremos no amor de Deus, cremos na sua palavra, cremos nas suas promessas, cremos em tudo isso e estamos procurando andar nesse caminho de fé em Deus e na sua palavra. Se o diabo já te odeia simplesmente porque você é ser humano, amados, muito mais quando você então crê em Jesus. Deixa eu falar algo aqui interessante. Existem dois momentos: você crer em Jesus e você andar em fé. Crer em Jesus é um ponto, andar em fé, caminhar em fé, você entender o caminho de Deus e trilhar aquele caminho dia a dia, na vida cotidiana, no dia a dia teu. Por que você não vai fazer isso? Porque eu creio que eu não devo fazer. Por que você não tem essa prática? Porque eu creio em Deus e eu sigo a palavra de Deus. Por que você não fala assim? Eu não falo assim porque eu creio em Deus, eu tenho valores, eu tenho princípios. Você está caminhando em fé. Por que domingo eu vou na igreja? Porque você crê em Deus, você crê no que significa a igreja, você vem para a igreja, você vai cultuar. Por que você dizima e oferta? Imagine, você dá o seu dinheiro. Eu faço isso porque eu creio em Deus, eu creio na palavra. Isso é, você crê e você trilhar um caminho. E amados, o diabo ainda mais odeia pessoas assim. E certamente haverá perseguição, resistência e ameaças de morte. Se uma pessoa normal, sem ter Jesus, já é odiado, imagine alguém como você e eu, né? Aliás, é uma alegria, que bênção que eu sou odiado pelas trevas, aleluia. Significa porque nós cremos em Jesus. As trevas, com as suas resistências, se levantam e querem nos impedir de caminhar por fé. E por fim, até nos impedir de crer. Isso é o grande objetivo dele. Primeiro, o diabo quer impedir você de caminhar em fé. E por último, ele quer tirar a sua fé. Ele não vai parar. E eu vou dizer para você, depois que tirou sua fé, não pense que ele vai te dar uma trégua, não. Ele vai matar você. O diabo vai matar, por quê? Porque que tal que você volte a crer? Então mata de uma vez, resolve esse negócio aqui, já elimina. O diabo não é brincadeira. As trevas não brincam em serviço. Saul era tomado por um ódio, e assim usado para impedir o mover de Deus na vida de Davi e através da vida de Davi. Perceba isso, Saul necessariamente não era ele que odiava Davi, mas ele era tomado por ódio. Ele era tomado por um grande ódio contra Davi, e simplesmente, muito mais, porque Davi era ungido de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12, tem um texto que é interessante. Efésios 6, 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, olha lá, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, entenda isso, a nossa luta não é contra A, B ou C, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra demônios. São demônios que fazem o que as pessoas fazem mal para você, é demônio que atiça pessoas contra a sua vida. O diabo vai usar pessoas para perseguir, o diabo vai usar pessoas para resistir, e o diabo vai usar pessoas para ameaçar, mas também vai usar, lógico, doenças, enfermidades, circunstâncias. Amados, dentro desse primeiro ponto sobre esse ódio de Saul, há lutas que devemos lutar, como eu já disse, leão, urso, gigante, e há luta que devemos fugir, abrir mão. Mical, ela falou para Davi, se você não fugir hoje, amanhã você está morto. Amanhã você está morto. A luta contra o ódio que havia em Saul era uma dessas. Davi não tinha que fugir de Saul, Davi tinha que fugir do espírito maligno que estava influenciando Saul e os seus soldados. E esse tipo de guerra, existe uma forma de lutar. A experiência de Davi com Saul era algo muito novo. Ele nunca tinha experimentado algo parecido com isso. E diferente, mas Deus também tem solução. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você já conversou com alguém que você começa a ouvir aquela tristeza da vida da pessoa, você fala, meu Deus, só Deus. Já viu essa frase? Não. É só Deus para resolver esse troço. Não sei nem por onde começar a ajudar essa pessoa. E você diz aquela frase famosa, só Deus. Alguém já viu isso? Não. Eu já vi muitas vezes.
Quantas vezes estão conversando com alguém e você está ali no desespero? Deus, o que eu falo para essa pessoa? E eu falo, Deus, vamos orar, Jesus, vamos orar. Se alguém chega para você e fala assim, depois que você falou, e a pessoa fala assim, vamos orar, é porque ela não sabe nada que ela vai falar. E aliás, graças a Deus por isso, porque pior se fala. Porque, amados, é só Deus mesmo. E por isso nós, graças a Deus, Ele tem solução. Queridos, deixa eu dizer algo para você, não existe problema difícil demais. Não existe situação complicada demais para Deus. Deus tem solução. Deus tem a saída. Deus, você precisa crer nisso. O teu Deus é maior do que tudo isso, amém? E como então, papi, lutar essas guerras? Depender de Deus e de... Aí eu respondo a pergunta. A pergunta é, como lutar essas guerras? Responda comigo. Depender de Deus, depender de pessoas e depender de estruturas especiais. Então eu estou falando de lutas que você não luta. Eu estou falando que nessas lutas Deus vai agir. Nessas lutas Deus vai usar pessoas para agir. E quem sabe estruturas para vencer essas batalhas. Vocês querem aprender sobre... Eu quero falar com você hoje sobre 3 tipos de pessoas ou 3 estruturas que vão lutar por você. Amém? Eu quero falar primeiro aspecto, primeira característica de vitória, você precisa ter o apoio de amigos especiais. Amém? Vamos falar de amizade um pouquinho aqui, não? Você precisa ter amizades, mas não qualquer amizade. Você precisa ter amizades especiais. Vamos aprender sobre isso. 1 Samuel 19, versículo 1 a 4. Olha o versículo 1 a 4. Eu vou falar sobre um amigo de Davi. Inclusive eu preguei domingo passado sobre ele. Saul falou ao seu filho Jonatas, o príncipe, e também a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Olha a reunião de Davi com os conselheiros e o príncipe. Vamos matar Davi. É o tema da reunião. Jonas, porém, está escrito lá, está vendo? Não. Jonas, porém, gostava muito de Davi. Imagine, você está numa reunião onde o tema é a tua morte. Só que uma das pessoas da reunião gosta de você. Oh, aleluia. Amém, não? Se essa pessoa está nessa reunião, é importante? Sim ou não? Sim, ela faz parte da reunião. E nesse contexto, era bem importante? Era quem? O filho do rei. Ou seja, a voz desse cara na reunião seria uma voz extremamente importante. Quem gostaria de ter um amigo assim? Oh, aleluia. Olha lá, agora o versículo 2. E Jonatas o alertou Davi dizendo, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Olha que notícia linda. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Que amigo, hein? Bom, é um bom amigo. Ó, seguinte, eu não posso fazer muito, mas fuja. Vai embora, porque amanhã cedo a coisa vai pegar. Ele está com intenção de matá-lo. Versículo 3. Sairei, aí Davi fala, Jonatas continua. Sairei e ficarei com meu pai no campo, aonde você estiver. Falarei a ele, olha só o amigo especial. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Oh, aleluia. Olha o versículo 4. Jonatas falou bem de Davi. Olha lá, por isso que ter um amigo assim é fantástico. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Amados, Davi é um homem muito importante e Jonatas está aqui defendendo Davi. Perceba que Davi não está lutando, mas tem alguém lutando por ele. Existe alguém intercedendo por ele, existe alguém lutando por ele, e não é qualquer pessoa. Amados, eu e você precisamos de relacionamentos corretos e fundamentais em nossas vidas. E eu quero dizer algo para você, amados, não são qualquer relacionamento, são relacionamentos especiais. Relacionamentos fundamentais, e eu quero dizer que dentro das grandes provisões de Deus,
está relacionamentos assim. Amém? Você recebe isso, não? Deixa eu falar sobre um texto que muitas pessoas usam ele de uma forma muito errada, mas eu vou ensinar você hoje. Provérbio 18, 24. Provérbio falando sobre amizade. Quando fala de amigo, todo mundo fala desse texto aí. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quando já viu esse texto? Tão bonitinho, né? Até no dia do amigo você manda esse texto, amigo chegado que o irmão. Na minha versão diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado do que um irmão. Mas esse texto está dizendo que existe possibilidade de você ter muitos amigos e não adiantar nada, você vai sair perdendo. Mas também tem um texto que, nesse texto também está dizendo que existe um outro tipo de amigo que ele é especial. Ele é muito diferente dos demais amigos. Ou seja, existe amigos e amigos. Amigos que mesmo tendo-os, eu vou perder. Ainda mais nesse tipo de luta, não serve para nada. Mas tem um punhado de amigo que pode botar num pacotão e... Amados, nesse tipo de batalha, eles não servem. Eu estou falando de amigos especiais em momentos de batalha, momentos de guerra. Amigos que são muito importantes e fundamentais, como aqui o texto diz, um amigo mais que um irmão. O que significa um amigo mais que um irmão? Amigo com características espirituais. Não está falando aqui daquele amigo que você confia, e quando você pensa em desabafar, você pensa naquela pessoa, que pessoa querida, aquela meu amigão, a minha amigona, aquela pessoa que eu tenho tanta facilidade com ela, com ele, pessoas que eu confio, pessoas que se importam comigo. Sim, existe sim esse tipo de pessoas, não tenho dúvida, e graças a Deus por elas. Mas não está falando amigo mais chegado que o irmão, não está falando de amigo com quem você se simpatiza necessariamente. Eu estou falando de amigos que tenha algo especial para te dar naquele momento especial. E nem todas as pessoas, por mais que gostam de você, podem te ajudar na hora certa. Gostam de você, mas não sabem o que dizer. Gosta de você, mas não sabe o que falar. Gosta de você, mas não sabe o que acrescentar na sua vida. Não tem o que você precisa. No máximo que ela vai dizer para você: vamos orar. Só Deus, só Deus. Que bom por isso também, né? Mas há aqueles que nos levam, e aí entra a diferença. O que é um amigo mais chegado que um irmão? São aqueles que nos levam em fé e na palavra. Mas o que são amigos mais chegados que um irmão? São pessoas que sempre têm uma palavra de Deus para a tua vida. São pessoas que são pessoas de fé. Eu e a Priscila tivemos um pastor que dizia algo muito interessante para nós, no começo da comunhão cristã. Ele dizia: sempre seja amigo de quem tem mais fé que você. Sempre procure ter amigos de quem tem mais fé que você. Não seja amigo de quem não tem fé com você, porque os dois vão afundar junto. Tem gente que você está na pior, você tem que ajudar o cara ainda. Não, seja amigo de quem tem mais fé que você. O que é um amigo mais chegado que um irmão? São pessoas que sempre têm uma palavra para você. Sempre vão falar algo de Deus para a tua vida. Esses dias agora eu falei com uma pessoa, falei. Aí depois essa pessoa disse para uma outra pessoa: aí conversar com o pastor é fogo, né? Porque só fala de Bíblia, só fala de Deus, só fala disso, né? E ele só vai dizer assim. Vou falar o quê? Vou falar o quê? Só que tem pessoas que não querem o amigo mais chegado que o irmão de fato. Existem pessoas que querem ouvir pessoas que concordam com ela. Que concorda com a decisão errada dela, com o pensamento errado dela, o que a pessoa acha de Deus. Não, nós temos que ser amigos com pessoas que realmente falam a palavra de Deus para nós. Pessoas que têm acesso ao espiritual, pessoas que têm acesso ao sobrenatural. E pessoas chaves em momentos específicos. E eu estou falando inclusive de pessoas no sentido técnico, uma pessoa numa empresa, uma pessoa para te ensinar algo, uma pessoa para te apresentar outras pessoas.
Deus vai levantar pessoas chaves na sua vida. Deus vai levantar pessoas específicas no seu trabalho, pessoas específicas na sua profissão. Tem muita gente que está padecendo porque não conhece ninguém. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, e faz tempo que eu não falo isso, vou falar hoje: nunca seja amigo dos mesmos. Abra-se para outros relacionamentos, abra para outras conversas, mas de novo, pessoas de Deus. Mas abra-se, se relacione. Às vezes eu pego no pé de muitas pessoas que não gostam de comer algum tipo de comida. Já viu pessoa assim que não enjoada para comer, que só... vamos comer peixe? Não, não gosto. Vamos comer fruta? Não gosto. Só negócio. Aí um dia alguém especial vai chamar você para jantar junto, para te apresentar um negócio. Você não gosta da comida que o cara gosta. Você acabou de se limitar, porque você colocou uma condição na sua vida que você vai ser amigo de pouca gente, porque poucos são enjoados que nem você. Esses dias eu fui convidado para estar com o pessoal, para bater um papo de Deus, homens, pessoas de Deus. E aí eu cheguei lá, era só... Eu vou falar aqui, talvez você goste, mas para mim foi meio desafiador. Amado, só tinha salada de quiabo, salada de não sei o que, coisa arada, mas era mais uma coisa arada assim que... Eu falei, ô Jeová, né? Pois é, mas tinha uma carninha lá também, mas assim... E era não sei o que, mas... Não. Amados, é isso aí, mano. Manda para nós aqui. Manda aqui, bota um pratão aqui, ó. Enche o prato. Vamos lá. E comemos. Escute isso. Você dá risada, mas, amados, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado privilégios de ter grandes amigos e amigos muito especiais em algumas áreas. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Se limite, aprenda a conversar, aprenda. Nós temos, né, o pessoal da Nine, um curso que tem dos jovens lá em Curitiba, teve uma semana de... É um tema, esqueci o tema deles lá, mas vivendo em excelência, uma coisa assim. Mundo sofisticado, aprenderam a sentar na mesa, os pratos, os talheres. Você nunca sabe quem vai te convidar para jantar. Você nunca sabe. E eu vou dizer algo para você, de repente Deus tem um caminho para você que vai passar por alguns lugares, mas você é muito enjoado. Não estou falando só de comida, estou falando de algumas situações. Amém? Não? Vocês estão comigo aqui, não? Aleluia. Glória a Deus. Amados, mas amigos são especiais, aqueles que têm chaves específicas em áreas e situações específicas. Jonatas, a palavra Jonatas eu ensinei semana passada. Jonatas significa Jeová dá, Jeová presenteia, Jeová agracia, aquele que dá. E ele dá algo extraordinário. Deixa eu perguntar algo para você. Você quer um amigo ordinário ou extraordinário? Quantos querem um amigo ordinário? É lógico que você pensou coisa errada, né? Ordinário, aquele cara não, ordinário é comum, né? É aquela pessoa comum. Extraordinário é uma pessoa além, uma pessoa, né, que vai além da sua... Amados, somos ter amigos extraordinários. Pode ter os ordinários também, sabe? De repente tem lá uma turma de amigo ordinário. De Deus, abençoado. Mas pessoas que... Pessoas sabem que o vento bate e vai junto. O vento vai, ele vai, todo mundo vai para lá. O vento bate, vai, todo mundo vai para lá. Pessoas que reagem igual à maioria. Mas você ser amigo de pessoas que pensam diferente. Todo mundo é negativo, a pessoa é positiva. Todo mundo quer desistir, todo mundo quer ir para o buraco, todo mundo quer fazer coisa errada. Alguém chega e fala, não. É dessa amizade que eu estou falando. É dessa amizade que nós estamos falando. Ser amigos de pessoas assim. Todo mundo desiste, essa pessoa não desiste não, continua firme.
Estou pensando em separar, me divorciar. É verdade, tem hora que não dá mais certo não, tem hora que não dá certo, é isso aí, toca a tua vida, pensa, tem outra pessoa para você. Que amigo do inferno é esse? Que amigo é esse que aconselha o outro a separar? Que amigo é esse que aconselha o outro a divorciar, a separar, a encher a cara? Não, vamos fazer o seguinte, vamos encher a cara, aí você esquece. Isso passa, vamos lá encher a cara. Meu irmão! Sabe aquele amigo que convida você bem na hora do culto para ir em algum lugar? O pessoal gosta, o pessoal fica. Bem na hora! Mas que amigo do inferno é esse, rapaz? E aí você, em vez de chegar, não, estou indo para o culto, você vai comigo. Aí seja você o extraordinário e não ordinário. Vamos para o culto, irmão. Ei, amigo, que isso? Jogar bola uma hora dessa? Churrasco na hora do culto? Meu Deus do céu. Amados, mas eu estou brincando aqui até para descontrair um pouquinho. Mas, amados, o diabo usa isso aos montes. Só que só quem é comum, ordinário, cai nessas conversas. E eu quero dizer algo para você, existem algumas batalhas que Deus quer levantar pessoas assim na sua vida. Amados, não é necessariamente o cara simpático, queridão, o cara que telefona para você no dia do seu aniversário, que lembra do seu aniversário. Isso é bom também. Mas eu estou falando daquelas pessoas que realmente têm uma palavra de Deus, têm uma palavra de Deus. Jonatas, então, ele tinha o que era fundamental na vida de Davi. Jonatas era príncipe e Jonatas tinha o que Deus prometeu para Davi. Mas aquilo que Deus prometeu para Davi, Jonatas tinha. Jonatas era o próximo rei e Deus disse que o próximo rei era Davi. E Deus simplesmente pegou o herdeiro para ser amigo de Davi. Eu estou dizendo para você, amados, Deus vai dar pessoas para você, pessoas que têm o que Deus quer dar para você. Mas Deus vai levantar pessoas que vão abrir portas para você. Deus vai levantar pessoas que vão te apresentar para outras pessoas. Deus vai levantar pessoas que vai ensinar coisas que você não sabe. Coisas que ela aprendeu e vai ensinar para você de primeira mão. Coisas que pouquíssimos sabem. Mas tem pessoas que vão dizer para você, eu quero te ensinar, eu quero te apresentar para você. Amém, olha que tremendo isso. E além disso, né? Jonatas tinha acesso ao trono, Jonatas tinha acesso ao palácio, Jonatas sabia das informações, Jonatas tinha informações dizendo, vai acontecer isso, tome cuidado, olha, vai acontecer tal coisa, tome cuidado, olha, eu tenho isso, tome cuidado. E além disso, Jonatas era um intercessor. Ei, eu conheço Davi, Davi não é assim não, Davi não é esse cara não, Davi eu conheço. Mas ele falava isso para a pessoa certa. Olha que coisa tremenda. E além disso, Jonatas, eu falei domingo passado, se você quiser, você ouve essa mensagem do domingo passado. Jonatas tinha as armas e deu para Davi as armas corretas. Eu vou dar para você a espada correta, eu vou dar para você a capa correta, eu vou dar para você o arco correto para você lançar flechas. Eu não vou dar qualquer uma não, eu vou dar a espada de príncipe, eu vou dar o arco de um príncipe, eu vou dar a capa de um príncipe para você. Meu Deus. Receberam esse primeiro ponto? Não? Amados, você tem pessoas especiais que vão lutar por você. E eu sei disso. Próximo grupo, quem quer aprender o próximo grupo que vai lutar por você? Diga assim comigo, o apoio de profetas. Amado, você precisa ter amigos especiais e você tem que ter amigos profetas. Oh, aleluia. Agora fica o reteté. Você precisa ter apoio dos profetas. Aleluia. 1 Samuel 19, 18. Olha que lindo. Essa história é fantástica. Depois que fugiu, olha lá, sempre falando de Davi fugiu, né? Que coisa impressionante. O cara tinha o Espírito de Deus e fugiu. Como é que pode isso? Mas pode. Depois que fugiu, Davi foi falar com... não é qualquer um, né? Foi falar com quem? Samuel. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. A palavra Naiote, em outras versões, vai dizer casa de profetas. É a mesma coisa.
Naiote é a casa dos profetas. Era muito comum naquela época os profetas ter escolas de profetas. Eles tinham pessoas que queriam ser profetas, se identificavam com profetas do Velho Testamento, e eles então tinham escolas de profetas, e Samuel era o líder dessa escola, e tinha uma escola lá, uma casa. Próximo. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, e disseram-lhe. Amados, tudo isso começou na vida de Saul, porque Davi começou com uma profecia. Davi nem imaginava, Davi nem sonhava com ser rei, e de repente um profeta visita a sua casa e traz uma palavra profética. E aquela palavra profética mudou a vida de Davi. Agora Davi está com o couro a prêmio por causa de uma profecia. Davi agora está sendo ameaçado de morte porque recebeu uma profecia que ele nem desejou, nem sonhou. E agora Davi então, tudo começou com uma profecia, mas Davi, ele tinha relacionamento com profetas e com a profecia. Davi entendeu quem é que deu essa profecia, foi Samuel. Quem é o grande líder profético da nossa nação? Samuel. Eu vou falar com ele, Samuel, e agora? E aqui, amados, existe outro relacionamento maravilhoso: você ser amigo de profetas. O que significa isso? Você ser amigo de pessoas que sabem o que Deus quer para a tua vida. Você vem com aqueles papos furados: eu vou fazer tal coisa. Não faz não, rapaz. Deus disse para você fazer isso, não é isso que você está fazendo. Está fazendo o quê? Deus não tinha dado uma palavra para você lá quando você era criança? Deus tem uma palavra na sua vida. Você está fugindo da palavra de Deus. Eu gosto de profeta. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus falou isso com você. E o profeta, quando bate o olho na tua vida, ele já vê o espiritual, ele já vê a profecia, ele acessa o mover profético. Amados, aqui fala de escola profética. Amados, não qualquer profeta, mas no caso aqui, ele foi falar com o pai dos profetas, a autoridade máxima dos profetas. Amados, ele foi à casa, Naiote, casa dos profetas. Casa de profetas fala de padrão profético. Isso aqui eu gosto, isso aqui é tremendo. Padrão profético. Amado, sabe por que muitas batalhas você está perdendo? Porque você ouve de tudo quanto é tipo de profeta. Devia vir só um tipo. Amado, você conversa com alguns irmãos na igreja aqui, né, em Curitiba, os irmãos que caminham conosco. E aí você fala assim: eu estava ouvindo fulano, eu já ouvi o ciclano, eu já ouvi o beltrano, eu já ouvi o... Mas irmão, por que você está ouvindo esse bando de gente aí? Queridos, tenha padrão. Padrão profético. Entenda, padrão profético. Eu e você fazemos parte de algo. E tem gente que vai para cá, vai para lá, vai para uma igreja, sabe de um profeta naquela igreja tal, tem um profeta visitando naquele lugar tal, sai que nem um doido, botando a mão a cabeça debaixo da mão de qualquer um. Padrão profético. Porque eu vou dizer algo para você: o que Deus fala com você, Ele fala e vai falar sempre. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia, Ele nunca vai mudar. O que Deus tem para a tua vida, Ele tem para a tua vida. É aquilo ali que Deus te vê, é assim que Ele te vê. E Ele vai usar um profeta e vai falar a mesma coisa, e o outro profeta vai falar alguma coisa. Tem uma história terrível na Bíblia, terrível, uma história terrível. Existe um rei novo, e aí ele foi ser aconselhado, e falaram para ele: olha, cara, vai ter que se aconselhar com os profetas. Ah, é? Tem que se aconselhar com o profeta? Ah, mas não vou aconselhar com esses profetas velhos, não, vamos aconselhar com os profetas novos. Aí tinha um bando de profeta velho, e tinha um monte de profeta novinho, né? Mitidinho, enjoadinho. E os caras falaram: cara, vai ouvir os profetas velhos, rapaz. Para de ouvir profeta qualquer. E a Bíblia diz que veio um espírito maligno, um espírito de confusão veio sobre os profetas novos e aconselharam o rei erradamente. Por que vocês foram aconselhar esses profetas aí? Amados, Davi era um homem que tinha os profetas do lado dele. Aqueles que vão manter você no foco, manter você na profecia, manter você no padrão de Deus, manter você naquilo que Deus falou.
Amados, profecia é uma verdade que vence o desejo do mal contra a tua vida. Amados, a profecia vence o mal, é tremendo isso. Olha a continuação dessa história, põe lá o 19 e 20. Olha isso, amado, chega a ser piada essa história aqui, ó. Olha lá, 19 e 20. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Saul ficou sabendo que ele estava lá preso, estava lá escondido no meio dos profetas. Todavia, olha lá, olha isso, mano. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por... Não era qualquer profeta, e o profeta dos profetas tinha direção. Dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros, e eles também... Deixa eu mudar esse versículo aí, porque transe, não tem esse troço aí não. E mensageiros, e eles também profetizaram. Amados, olha isso, mandou um grupo de soldados para prender Davi. Quem é que recebeu os soldados? Um grupo de profetas. E o que os profetas estavam fazendo? Arma, espada. E o que aconteceu com os soldados? Começaram a profetizar também. Aí o próximo versículo, põe lá, próximo versículo, 20. Põe o 20 lá. Aleluia. Está vindo, glória, aleluia. Olha lá, 20. Então Saul enviou alguns homens para capturar, todavia quando chegaram, 21. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros, mais um grupo. E eles também entraram eles também profetizaram. Depois mandou um terceiro grupo e esses também profetizaram. Meu Deus, amados, o inimigo vai para matar e profetiza. O inimigo vai para matar e profetiza. O inimigo vai para matar e cai profetizando. Foram prender Jesus lá no Getsêmani antes da cruz e chegaram. Cadê? Quem que vocês estão procurando? Os soldados lá do sacerdote. Quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. Sou eu. Caíram. Pum. Quem que vocês vieram prender? Jesus. Nós viemos prender Jesus o Nazareno. Sou eu. Pum. A terceira vez. Quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. Jesus falou: se eu falar sou eu, cai de novo. Aí Jesus falou: então pode levar. Só solte esses aqui. Amados, o que eu quero chamar a tua atenção aqui. Amados, o inimigo vem contra a sua vida. Perceba que quem venceu não foi batalhas, quem venceu foi a profecia. Agora, põe o 22. Põe o 22 que também tem uma. Então foi também ele mesmo. Aí Saul falou: pô, estou mandando os caras lá, os caras não voltam. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Ó, 23. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que estava caminhando, profetizava até chegar na casa dos profetas. Vocês pegaram esse texto aqui, não? O Saul foi lá e falou: onde é que você vai? Onde é que ele está? Ele está lá na casa dos profetas. Então eu vou lá pegar. Enquanto ele caminhava, ele ia profetizando. Você consegue imaginar? Ele nem tinha entrado na casa e já foi profetizando. O inimigo está profetizando. Você entendeu isso? Não. O inimigo que quer matar vai profetizar. O inimigo que quer matar vai profetizar. Não é só o homem de Deus que vai profetizar, não. Deus é tão poderoso que até o inimigo vai profetizar. Agora, olha o 24. O 24 é tremendo. Também ele, olha lá, para não bastar estar profetizando, o que aconteceu com o rei. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samar. E sem ela esteve deitado na terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Ele foi profetizando e foi tirando a roupa. Foi profetizando e foi tirando a roupa. E quando ele chegou na casa dos profetas, ele caiu com o rosto no chão. E ele passou o dia inteiro profetizando e a noite inteira profetizando. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Davi profetizou aqui, não? Algum momento está escrito ali que Davi estava profetizando? Você percebeu que Davi não lutou? Deus vai levantar pessoas para profetizar na sua vida. Deus já tem levantado pessoas para profetizar na sua vida. O inimigo vai dizer para você: eu vou matar. Não vai matar nada.
Não vai matar, porque Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. E eu fico imaginando, o que será que eles profetizavam? Eles começavam a profetizar, Deus é grande e poderoso, Deus é grandioso, poderoso. E Deus levantou Davi, Deus levantou o seu ungido, Deus ungiu esse jovem Davi. É isso que eles profetizavam. Deus tirou Saul, imagine isso, amado. Soldados de Saul profetizando, Deus tirou Saul e botou Davi no lugar. É isso que eles estavam profetizando. Deus teve misericórdia da nação e botou Davi no lugar. É isso que eles profetizavam, que Davi seria o rei de Israel. Meu Deus! Amados, o que eu estou falando aqui para você, amados? Amados, você e eu temos pessoas que estão profetizando em nossa vida. Nós não estamos profetizando sozinhos. E amados, quando eu digo profecia, não só profecia nova, são as mesmas profecias. Está declarando as mesmas coisas, relembrando as mesmas coisas, porque o inimigo vai dizer, não é, e a profecia vem, é. O inimigo vai dizer, não vai funcionar porque está escrito, vai funcionar porque foi dito, vai funcionar porque é assim que Deus quer, Deus liberou essa palavra e vai funcionar. A previsão ontem disse que ia chover. Embora queremos chuva, né? Estamos pedindo por chuva aí. Ô Jesus, obrigado pela chuva. Mas ontem é que amanhecemos, né, com o tempo preto. À tarde, na hora das crianças, sol. Previsão diz que vai morrer, não vai morrer. Previsão diz que vai fechar, não vai fechar. Vai dar errado, não vai dar errado, porque Deus disse. Mas quando alguém diz para você, Deus disse, e Deus vai levantar pessoas na sua vida para dizer, Deus disse isso sobre você, Deus diz isso sobre a sua família, Deus está falando isso sobre você, Deus está falando isso sobre a sua empresa, Deus vai usar pessoas para lembrar profecias que você já esqueceu. E para encerrar aqui esse ponto, o próprio inimigo vai profetizar na sua vida. Mas escute o que eu estou te falando, escreva, estou profetizando, hein? Receba isso na sua vida. Amados, aqueles que estão te perseguindo vão dizer que você tem Deus. Aqueles que estão dizendo que vai dar errado vão dizer que deu certo. Aqueles que estão duvidando de você são os primeiros que vão dizer, você venceu, você é um vencedor, vai dar certo. E eu vou dizer algo para você, nem que eles queiram eles vão fazer isso. Nem que eles queiram eles vão fazer isso. Aqui não está dizendo que eles se converteram, está dizendo que eles profetizaram. Deus usou o ímpio para profetizar. Deus fez o ímpio perdido profetizar. Vocês estão comigo aqui, não? Os demônios, quando pessoas endemoniadas, Jesus chegava, as pessoas falavam, você é o Filho de Deus que veio a esse mundo, você é o Filho de Deus. Os demônios mesmos que diziam, você acha que os demônios queriam dizer uma coisa dessa? Mas os demônios diziam, você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus. O que veio ter conosco é o Filho de Deus, é o Filho do homem. O que veio ter com a gente, o próprio inimigo reconhecia quem era ele. Vocês estão recebendo essa palavra? Amados, então, os profetas lutando por você. Davi tinha amigos especiais. Davi tinha profetas na vida dele. Vocês estão comigo ou não? Aleluia. E aí o terceiro grupo. E aí eu vou encerrar com esse terceiro grupo. Amados, você precisa ser amigo de quem te dá o alimento certo e sagrado. O alimento certo, o apoio de quem te dá o alimento certo e sagrado. 1 Samuel 21 agora, 21, versículo 1. Está valendo a pena ficar em 1 Samuel ou não? Aleluia. Então veio Davi a Nobe, outro lugar já, tá? Outra história, outro lugar. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi. Você percebeu que Davi já estava famoso aqui, não? Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem sós e ninguém contigo? Aí põe o versículo 3. Agora que tens a mão, aí o Davi pergunta para o sacerdote, agora o que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Olha só o que Davi pediu. Dá o quê? 5 pães e o que se achar aí. O que tiver aí, daí eu estou com fome. O que tiver para comer, dá. Agora, olha a resposta de gente especial. Respondendo o sacerdote a Davi disse, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão. Você quer vir conversar comigo? Eu não tenho pão comum. Não, eu não tenho. Eu não tenho conversinha de revista Veja, eu não tenho conversinha sei lá, de seleções. Seleções ninguém lê mais, né? Tá velho assim. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o pão sagrado.
Deixa eu perguntar para você, alguém vem conversar com você, se dá pão comum ou pão sagrado? Se você dá a tua opinião é comum, se você dá a palavra de Deus é sagrado. Eu não tenho pão comum para te oferecer. Aqui só tem pão sagrado. Pão fala de alimento, pão fala de palavra revelada. A ovelha vem conversar com você, eu só tenho pão sagrado, meu amigo. Se você quer... Que nem aquela pessoa que eu falei, mas se falar com o pastor é duro, ele só vai falar isso. Eu vou falar o quê? Eu só tenho pão sagrado. Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu converse o quê com você? Você quer que a maioria das pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, elas querem que você concorde com aquilo que elas querem ouvir. Não, leve a palavra de Deus para a vida delas. Meu irmão, esteja junto com pessoas assim. Pessoas que vão te dar pão sagrado. Pastor, qual a diferença de pão sagrado e os profetas? Parece que é igual. Não, tem uma diferença aqui. Amados, toda profecia, ela é respaldada pelo pão sagrado. Toda profecia, ela é confirmada pelas Escrituras. Se você não tem pão sagrado, você vai cair em conversa fiada. Se alguém vier trazer uma profecia para você e não tem base bíblica, chuta que é laço. Porque você tem pão sagrado, você vai dizer, isso aí não é de Deus, não. Não recebo essa palavra. Não, isso não funciona. Não é bíblico. Aquela profecia assim, olha, eis que te digo, serva minha, aquele homem que você deseja, eu vou dar para você, e ele é casado. Não vai dar. Não vai dar. Deus não dá isso. Deus não faz assim. Porque fere o que a palavra de Deus diz. Estou exagerando aqui no exemplo, mas, queridos, pão sagrado te impede de você cair em profecia, heresias. Por isso eu digo para você, se alimente de pão sagrado. Eu digo para você, ande com pessoas que te deem pão sagrado. Tem um irmão, uns dois irmãos aqui na nossa igreja, que sempre chega para mim e fala, papi, você tem algum livro para mim ler? Você sugere alguma literatura? E eu chego, irmão, está aqui um livro, lê isso aqui. Ó, irmão, isso aqui é muito bom, lê isso aqui. Eu sempre tenho dado assim, meu irmão, já terminou aquele livro? Já terminou? Não, já terminei, e agora? Vou te dar outro e tal, e vamos conversando. Aí esses dias um deles falou assim, pastor, eu decidi não ler mais, eu vou ficar só com a Bíblia. Eu falei, glória, coisa boa, né? Vai ficar só com a Bíblia. Deixa eu dizer algo para você, ensinar algo para vocês aqui. Amados, por que é importante também ler livros, assim, livros bíblicos, é claro, livros de cristãos? É a mesma coisa, um exemplo, eu pego o Alex aqui, chego, Alex, vai lá no mercado, te dou uma grana aqui, você compra a carne que você gostar, você compra lá o tempero que você gosta, você compra lá um monte de coisa lá, né, arroz, macarrão, sei lá, qualquer coisa. E vai lá para sua casa e cozinha. Certamente ele vai comprar alguma coisa e vai fazer o que sabe. Mas eu poderia fazer diferente. Alex, está aqui o dinheiro, está aqui esse pão, essa carne, esse tal, esse molho, isso aqui. E agora eu vou ensinar você a cozinhar essa comida. A mesma comida, alguém vai fazer uma gororoba. Mas de repente eu vou ensinar você a fazer uma coisa com excelência. Algo diferente. Mas muitas vezes eu e você precisamos de alguém que sente com a gente com a Bíblia e fala assim, eu vou ensinar você o que está escrito aqui. Eu vou ensinar você como ler esse texto aqui. Eu vou ensinar você a interpretar a Bíblia. Eu vou ensinar você a entender textos da palavra de Deus. Você precisa de pessoas que te ajudem a ler a Bíblia. Por isso muitos livros são maravilhosos para isso. Tem muito livro que não vale nada. Mesmo cristão, mesmo evangélico, não vale porcaria nenhuma. Porque tem muito livro de autoajuda cristã. Amados, se tiver qualquer autoajuda e não tiver Bíblia, meu irmão, sai desse negócio aí. Isso é pão comum. Isso é ordinário. Agora, se você quer uma ajuda celestial, é palavra, é Bíblia, é Escritura. Como aplicar esse texto na sua vida, como aplicar esse texto nessa situação, como aplicar esse texto aqui, ali. E aí nós precisamos fazer, nós temos, por exemplo, aí a FATEM, uma escola de treinamento ministerial.
Tem alguns irmãos fazendo FATEM, outros já fizeram. Faça FATEM. Temos a presencial lá em Curitiba e nós temos online também. Eu tenho o privilégio de ser um dos professores da escola. E nós estamos ali estudando a palavra, estudando a Bíblia, conhecendo os textos, sendo orientado. Amados, muitas batalhas você ganha assistindo aula. Muitas batalhas você ganha tendo alguém discipulando você. Alguém ensinando você, alguém ensinando a palavra para você, alguém te orientando. Se existe uma das coisas mais terríveis no mundo evangélico, ou na vida cristã, se existe uma coisa terrível na vida cristã, chama-se autodidata. Tudo que eu sei na Bíblia eu aprendi sozinho. Ai, Jesus. Tudo que eu sei de Bíblia eu aprendi sozinho. Ai, meu Deus. Você não sabe nada, meu irmão. Pastor, mas o Espírito Santo não pode me ensinar diretamente? Claro que pode. Mas o Espírito Santo também deu um ministério chamado Ministério de Ensino. Um dos 5 ministérios é Ministério de Ensino. Existe Ministério de Ensino, pastoral, evangelístico, profético e apostólico. Um deles é ensino. Existem pessoas especializadas na igreja para ensinar. Se existem pessoas para ensinar, é porque nós não sabemos. Existem pessoas que vão ensinar o que nós não acessamos. Existem pessoas com o Espírito de Deus, capacitadas espiritualmente para ensinar a Bíblia. Posso ouvir um amém, um aleluia? E você precisa ter um amigo desse na sua vida. Meu Deus. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje aqui, não? Amados, as nossas crianças estão sendo ministradas. Queridos, escute o que eu vou falar para você. Talvez vocês estejam nos visitando. Os professores ali não estão entretendo as crianças para você estar aqui, não. Ah, não, vou entreter elas lá para segurar a galerinha lá e para o pai ficar sossegado aqui. Não, não, não. Aquela turma que está lá preparou uma palavra para o seu filho. E o que eu estou fazendo com vocês aqui, esses professores estão fazendo com o seu filho lá. Para dar uma palavra, para dar uma palavra. Ontem à tarde aqui fizemos toda uma preparação para o seu filho. Toda uma preparação para ministrar a vida do seu filho. Comida, brincadeira, palavra. Ministério de Deus, ministério da igreja. Amados, esses 3 grupos, amigos especiais, profetas na sua vida e pessoas que te ensinam a palavra de Deus, pessoas que te dão pão sagrado. Você precisa desses 3 grupos para você vencer batalhas que você não consegue lutar, batalhas que você não deve lutar. Vocês recebem essa palavra? Vamos ficar em pé, vamos dar um aplauso a Jesus, Ele é digno.